E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje, o seu jornal diariamente necessário, com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do canal Voz do Povo, Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta falsa, sem vergonha, pode mandar prender. Deixa eu ver se o áudiozinho aqui tá tudo certinho, tá maravilhoso, deixa eu ver aqui se tá tudo bem, vamos ver aqui se tá saindo tudo certinho, né, pra gente começar a dar início, tudo maravilhoso. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Opa, beleza, maravilha. O áudio está cortando, então deixa eu ver aqui, Pronto, agora eu acho que agora eu acho que está funcionando aí, né? Acho que agora está funcionando. Uma boa noite ao Fábio Madeira. Eu acho que agora deu certinho. Está tudo campeão aí, o áudio aí para vocês aí, né? Então agora eu acho que com certeza agora, deixa eu ver aqui, deixa eu só acertar aqui, pronto. Eu acho que agora deu tudo, tá dando tudo, campeão, tudo certinho. Então vamos ver aqui. Já vamos dar início já. Hoje temos aí, deixa eu ver o que estou falando. Ah, agora tá ok, né? O pessoal lá da DM Faixas, obrigado pelo carinho, tá bom? O pessoal da DM Faixas aí que tá, olha, pessoal campeão aí, obrigado pelo carinho, realmente o pessoal da DM Faixas aí, logo de início do jornal já veio me avisando aí, ó, Geraldo, tava picoteando, opa, então maravilha, obrigado aí pelo carinho aí, tá bom? Então, de sucesso aí para vocês e boas vendas aí no pessoal da DM Faixas, tá bom? Hoje teremos aí a presença ilustríssima, logicamente, como já virou assídua, né, do nosso querido senhor Miguel Ângelo, que sempre está respondendo a centenas e dezenas de perguntas, que logicamente não dá para responder a todas, mas ele sempre está aqui sempre com maior carinho, com maior serenidade, fazendo de tudo para poder responder a todos, tá? E principalmente não só as perguntas que já fizeram antecipadas, né, pelo WhatsApp, tá aqui, ó, gente, tá aqui, ó, nesse WhatsApp aqui, ó, DDD 15 9982 91323, e vocês já podem enviar, porque aí eu já estarei programando as perguntas de vocês para o próximo programa, tá bom? Assim, quando tem a oportunidade do seu Miguel participar, tá bom? Respondendo sobre a doutrina espírita. E além demais, também as várias perguntas, né, que a gente recebe aqui, inclusive ao vivo aqui, diretamente pelos comentários, né? E às vezes o seu Miguel Ângelo é pego de surpresa, e nós também, mas mesmo assim ele não deixa de responder, e super atencioso, sempre com a maior carisma, lembrando que nesse sábado passado deu início, olha aí, ao curso, deu início, cadê onde que tá? Tá aí, ó, deu início ao estudo sistematizado da doutrina espírita, que foi das 18, terminou mais ou menos lá por volta de umas 19h30, que foi agora dia 4, lá no Centro Espírita Allan Kardec, na rua Alexandre Neri, 101. Eu estive presente lá com a minha esposa, vimos realmente várias pessoas, muitas pessoas estavam presentes, e fomos recebidos carinhosamente pelo Silas Guerin Cardoso, nosso querido amigo, e a esposa dele, tá bom? Que são ótimos palestrantes. Estava lá também presente o Dr. Jairo, tá? Que também é um ótimo palestrante, e já deixar bem claro aqui para vocês também, sobre no YouTube, você pode encontrar no canal lá, coloca lá, canal Use Itapetininga. Tem a palestra também sobre a doutrina espírita, com o Dr. Alessandro Viana, tá bom? Um ótimo palestrante, sempre sensato em suas falas, suas palavras, em seu direcionamento sobre a doutrina espírita. E agora, nada melhor do que ele, deixa eu ver aqui onde que está a entrada aqui, está a entrada aqui, não está aqui, mas tudo bem. Vamos trazer, tenho imenso prazer de receber ele,
senhor Miguel Ângelo, que é um dos presidentes referente aqui das doutrinas espírita de Itapetininga. Boa noite, senhor Miguel Ângelo. Boa noite, Geraldo. O nosso muitíssimo boa noite ao seu público, a quem nós saudamos com muita alegria pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez no seu prestigioso programa. Um abraço a todos. Senhor Miguel Ângelo, o senhor precisa me passar qual é o segredo que o senhor tem de levar essa fala tranquila, sossegada, que todo mundo, quando ouve o senhor, já fala, meu Deus do céu, mas esse homem, ele transmite muita paz, muita tranquilidade. Qual que é o segredo para isso, senhor Miguel? Exercício. Nós temos que exercitar, né? Tudo que nós aprendemos é necessário exercitar. E em relação à doutrina espírita, já faz também muitos anos, né, que nós trabalhamos na divulgação do espiritismo. Então isso nos deu ao longo do tempo a experiência e buscamos sempre estudar, estar atualizado com o movimento espírita, mas acima de tudo com os postulados de Allan Kardec, né, que foi o codificador da doutrina espírita. E aqui estamos com o cristianismo redivivo na figura do espiritismo. O seu Miguel Ângelo, inclusive já estão enviando aqui pessoas de São Paulo que estão nos assistindo aí, já dando boa noite para o senhor. Também aqui temos aí presente, deixa eu ver aqui o comentário, o Fábio Madeira dando boa noite e também o Zezinho Trindade dando boa noite. Seu Miguel Ângelo, vamos para a primeira pergunta, entre tantas que já está aqui marcada, e você, principalmente, que deseja fazer perguntas também ao seu Miguel Ângelo sobre qualquer dúvida, perguntas sobre a doutrina espírita, estaremos aqui, é só enviar aqui nesse WhatsApp aqui, ou no comentários aí que a gente vai, conforme for a previsão do tempo aí do programa, o seu Miguel Ângelo vai tendo o prazer de responder. Seu Miguel Ângelo, a primeira que veio hoje não, inclusive essa aí é da semana passada, que não deu tempo de entrar no programa de ontem, é a realidade. Como é que o Centro Espírita se mantém? Através de doações, dízimo, como? Bem, a Casa Espírita é uma congregação de pessoas que se associam por um mesmo ideal. E a Casa Espírita possui, evidente, uma estrutura física para receber todos aqueles que se interessam. E existe dentro da Casa Espírita, como determina o Código Civil brasileiro, uma figura da associação religiosa. Então ali nós temos uma diretoria composta com presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, enfim, tudo aquilo que a lei exige. E o Espiritismo sempre nos ensinou que nós precisamos estar em consonância com as leis do país. Portanto, aqueles que por ideal se vinculam à Casa Espírita, eles acabam desenvolvendo um dever de consciência de manter a casa. Então, são feitas cotizações, né, se reúnem ali as pessoas, principalmente da diretoria, mas não temos a prática de pedir nenhum recurso financeiro para frequentadores. Então, nós poderíamos dizer assim, Geraldo, no Centro Espírita, nós pagamos para trabalhar. Então, oferecemos a nossa contribuição pessoal, dentro da possibilidade de cada um, mas o Centro Espírita é um local que normalmente tem poucas despesas, né? Porque é um ambiente onde se faz estudos, se faz reuniões, existem ali esses grupos que vão se aprofundar no conhecimento das obras espíritas, há um dirigente, uma pessoa mais experiente, que apresenta a obra, e ali são colocadas as questões vinculadas à doutrina, que vão se desenvolvendo naturalmente. E, portanto, a Casa Espírita, como estrutura física, ela tem as despesas naturais, como água, luz, os impostos, né, quando não são declaradas de utilidade pública, né, que permite a isenção. Então, são aqueles que trabalham na casa, são os que compõem a diretoria, e, eventualmente, quando nós temos uma despesa maior, então nós fazemos campanhas. Existe, por exemplo, lá na Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes,
o sopão fraterno. Ali, evidente que nós temos despesas com gás, com a alimentação, que os produtos são, então, divididos em seus valores entre aqueles que fazem a sopa todos os dias da semana, com exceção de domingo, e que ali trabalham em regime de equipes. E essas equipes, então, se responsabilizam. E a casa espírita, nesse exemplo que nós estamos oferecendo, ela arca com as despesas de gás, de água, de energia elétrica e outras estruturas de manutenção da casa, mas sempre são aqueles que trabalham, são aqueles que participam da diretoria. E essas campanhas, como nós temos lá na Casa Espírita Bezerra de Menezes, numa determinada época do ano são os ovos de chocolate, na outra época são os panetones. Então nós também temos o cuidado de nessas campanhas nós evitarmos, evidentemente, jogos de azar. Nas reuniões nós não usamos bebidas alcoólicas. Então são posturas que a doutrina espírita nos oferece. E, portanto, ali nós estamos dando daquilo que é o nosso tempo e também, muitas vezes, os recursos. E nesse caso do Sopão Fraterno, é uma atividade social que já se desenvolve há muitos e muitos anos. Pessoas carentes, necessitadas, ali comparecem, de segunda a sexta-feira, segunda a sábado, inclusive, à tarde, a partir das 16 horas, abrem-se ali os portões, as pessoas entram, sentam-se à mesa, e ali fazem a sua refeição, e sempre nós convidamos que antes que comecemos a nos alimentar ali, uma prece e alguma lição do Evangelho para aqueles que se interessem. Então, essa é a prática de uma das casas. Nós temos outras aqui que desenvolvem serviços sociais muito interessantes, com a ajuda da comunidade, como é, por exemplo, o educandário Achille Brocchieri, lá no bairro do Taboãozinho, onde existe ali cursos de orientação às gestantes que ali comparecem. Existe também, durante determinadas épocas do ano, fornecimento de presentes às crianças no Natal, brinquedos, cestas básicas para os mais carentes, e são ali as pessoas que se cotizam. E também cria-se, naquele caso do educandário Achille Brocchieri, uma rede de auxílios, onde as pessoas vão a entidades que praticam a caridade. Nós temos aqui na nossa cidade entidades que nos auxiliam muito, como as boazinhas, como a maçonaria, e pessoas do comércio de Itapetininga, né, empresários que sensibilizados ficaram com os trabalhos que são desenvolvidos ali. Recebemos também doações, evidentemente voluntárias, dessas instituições e dessas pessoas. Não existe dízimo, né, não há uma prática de mensalidade, não existe, e para o público que não é o espírita, mas que frequenta a casa para uma preleção de evangelho, de passes, ou mesmo de atendimentos fraternos, a esses nós não pedimos nada. Desenvolvemos também, agora lá no Centro Espírita Allan Kardec, onde você mencionou ainda há pouco, que esteve lá no sábado passado. Isso. Existe lá um grupo de senhoras que, recebendo doações de roupas, calçados, fazem lá o bazar beneficente. E vendem essas peças através de uma rede de mídia, né? Parece que é um grupo de WhatsApp, onde se marca um dia, as pessoas interessadas vão até ali para adquirirem a preços muito baixos, né? Exatamente essas doações que são feitas pela mão da caridade. Montado um brechó. Exato, é mais ou menos isso, é um bazar um bazar que nós chamamos. E isso ajuda a manter a casa com as suas despesas também, né? Então nós vamos trabalhando dessa maneira, Geraldo. Né? Entendi. Porque realmente até achei bacana que eu ouvi a fala lá da esposa do Silas, inclusive teve um momento que ela disse, citou essa questão até, aqui nós não cobramos nada. Inclusive temos a biblioteca, que é gratuito os livros, né, para os frequentadores lerem, se estudarem, se aperfeiçoarem. Então, quer dizer, eu acho bacana isso. Logicamente que, nada mais justo do que as pessoas também estarem ajudando, né? Aqueles que estão lhe ajudando. Então, participando de bingos, de
de caridade, de compra de roupinhas e tais, são coisas que realmente ajudam, porque eles estão ajudando o local onde que está ali transmitindo paz, tranquilidade, né? Mas eu agradeço, mas pode ficar sossegado. Quer complementar? Complemente, seu Miguel. Não, o que nós fazemos é isso, mas é sempre em sintonia com a comunidade carente, com aqueles que necessitam, e aqueles que querem conhecer a doutrina, né? Tem os cursos, como você mencionou no início do seu programa, e você mesmo participa, e certamente o Silas se sente muito honrado com a sua presença e da sua esposa, o próprio Dr. Jairo, que também ministra cursos lá. Então, é assim que nós trabalhamos, na divulgação da doutrina espírita, que é cristã, e que é essencialmente caritativa, humanista, em defesa da vida e dos valores e princípios que estão esposados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E realmente eu que aproveito o momento e agradeço e digo que foi maravilhoso, adorei, certo? Me senti muito bem, e é gostoso quando a gente, primeiramente a gente se sente bem acolhido, e outro quando a gente permanece se sentindo acolhido. Então isso, e quando se vai embora sabendo que foi acolhido. Então é a coisa mais gratificante que tem. Eu realmente vamos voltar, inclusive até estava comentando agora há pouco, inclusive no WhatsApp com o Silas aqui, ele estava falando comigo aqui, que vai ter uma paralisadinha, né? Vai ter uma paralisada por causa após o carnaval, só vão voltar após, eu acho que dia 27, né? Que eu acho que vai ter um negócio do carnaval e tal, aquele negócio todo, né? Então aí eles vão estar bastante atarefados. Mas, inclusive, nós vamos participar na quarta-feira também, que até eu pedi para ele me dar o cronograma, que também tem os passes, né? Como é chamado, os passes, né? Quartas-feiras. Isso, lá no Allan Kardec, às quartas-feiras, às 19h30, existe uma preleção do Evangelho e depois a prática do passe da Casa Espírita. O passe na Casa Espírita nada mais é do que a aplicação de bioenergias ou fluidoterapia, como assim nós chamamos, e se constitui nas energias doadas pelos passistas, mas que são manejadas pela espiritualidade superior. Na realidade, os passistas eles estão ali somente numa condição de intermediários, e logicamente que fluidos de pessoas encarnadas como nós são utilizados pelos espíritos para fazer esta aplicação de bioenergia junto àqueles que ali acorrem em busca desta forma de terapia, né? E é necessário que isso aconteça, desejável, porque normalmente o nosso pensamento do dia a dia, nossas preocupações, nossos desafios, nossas dores morais, as doenças físicas, isso tudo traz para a criatura um estado de insegurança, um estado de temores. Então, ir até a Casa Espírita no dia das reuniões públicas do Evangelho de passe é algo que certamente traz um momento de esclarecimento, de mudança de pensamento, onde ali se apresentam as ideias elevadas, com os propósitos superiores da vida, e depois a espiritualidade se encarrega de aplicar esta que é a terapia ou a prática espírita dos passes, né? A fluidoterapia. A Lourdes Maria Orsi está dando boa noite, Geraldo, e boa noite, seu Miguel Ângelo. Lourdes Maria Orsi. Nosso boa noite a Lourdes. Seu Miguel, são 19h21. Eu vou para a próxima pergunta. É o seguinte. Bom, eu não sei se seria uma pergunta ou... Bom, vamos ver. Olha, se já existe a Bíblia, por que os espíritas criaram outro evangelho? Foi criado outro evangelho, seu Miguel Ângelo? Não, na verdade não. Na realidade, Allan Kardec constituiu a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos fazer aqui algumas considerações. A Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. E a palavra Bíblia vem do grego, biblos, livro, né? Ou biblioteca, e foi escrita por dezenas e dezenas de autores ao longo
de pelo menos 1.700 anos. Então a Bíblia, ela é composta por esses livros e que tem diferentes números de livros conforme a religião. Então a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento são as leis da Torá, o de Moisés, né? O Pentateuco mosaico, que são os 5 livros de Moisés, iniciando-se com a Gênesis, né? E depois os livros dos profetas, daqueles que tem também os salmos, tem os hinos. Então a Bíblia é uma reunião de livros, é uma congregação de livros, uma biblioteca. E o Novo Testamento é de fato aquilo que o Espiritismo mais se atém, porque o Espiritismo é profundamente cristão. E entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós temos, por exemplo, 1.600 anos, pelo menos, de distância entre Moisés e Jesus. Nós consideramos Moisés a primeira revelação, veio nos trazer a lei de justiça e está exarada, muito atemporal, ou seja, não depende do tempo, os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos de Moisés é a justiça que ele, inspirado por Deus, recebeu, e que ali está colocado uma coisa interessante, Geraldo. Nos 10 mandamentos, é como se estivesse Moisés oferecendo regras para aquele povo ainda inculto, aquele povo que estava ainda envolvido com as práticas que eles assimilaram no Egito e que foram ali escravizados. Então, os 10 mandamentos têm uma pedagogia, eu assim chamaria, né? Uma pedagogia espiritual do não. Não matar, não roubar, não cobiçar. Então, é a lei de justiça. E os evangelhos de Jesus, eles são completamente diferentes. Além dos 16 séculos que separam Moisés de Jesus, e portanto houve uma evolução muito grande nesses séculos, Jesus veio fazer a segunda revelação, que é a lei do amor. Jesus então oferece uma complementação ao Velho Testamento, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E Jesus vai oferecer os seus ensinos e as suas lições através de parábolas, através de exemplos, através de discursos que ele realiza e que se constituíram, portanto, nos evangelhos, os 4 evangelhos que nós conhecemos, e que, além dos evangelhos, existem as cartas de Paulo, as cartas que são de Tiago, de João, de outros que foram seguidores de Jesus, como também os Atos dos Apóstolos. E depois termina-se com o Apocalipse de João. Então, Jesus no Evangelho de João, lá pelo capítulo 3, ele vai falar assim, muitas coisas vos tenho dito, mas não me compreendem. Tantas outras coisas vos teria a dizer-lhes, mas não me compreenderiam. Portanto, crede em mim e crede também em Deus. E eu vou rogar ao Pai, para que ele envie um outro Paracleto, o Espírito da Verdade, o Consolador, que virá para relembrar o que eu disse. Então o que ele disse seria esquecido. Para nos ensinar coisas novas. Então, portanto, Jesus não ensinou tudo o que ele poderia ensinar, por falta de capacidade intelectual dos homens daquela época. Ensinar coisas novas e ficar convosco para todo sempre. Ficar conosco para todo sempre é somente ideias. São as ideias e os postulados que viriam através do Consolador. Então nós entendemos, nós espíritas entendemos, que Jesus não pôde tudo dizer. E quando ele falava por parábolas, ele dizia aos seus discípulos diretos, a vós outros é oferecido o conhecimento dos mistérios dos céus, mas a eles não. Aos outros, é por isso que eu falo por parábolas, porque é a linguagem figurada, a linguagem simbólica. E, portanto, o Espírito de Verdade, ou Paracleto, ou o Consolador, é o Espiritismo, é a terceira revelação, por tudo que está apresentado por Jesus ali, falando-nos desse futuro, e o Espiritismo atende os 3 requisitos a que Jesus se refere. Para relembrar o que ele disse, porque o que ele disse foi deturpado, foi utilizado de uma forma
estranha muitas vezes. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é fundamentado basicamente no Sermão da Montanha. Então fala das bem-aventuranças e depois fala das passagens mais difíceis que Jesus se refere. Como, por exemplo, um capítulo que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral estranha. Ali ele diz assim: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, é uma afirmativa de Jesus, que nós ficamos assim muito expectantes em relação ao que ele queria dizer. Por que ele vai dizer que nós não deveríamos amar tanto quanto, ou amar o nosso pai e nossa mãe, tanto quanto ele? Nós veremos, por exemplo, Jesus falando: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, ali vai ser explicado o que é o camelo. O camelo a que Jesus se referia era uma linha feita de pelos de camelo, do animal. E, portanto, uma linha grosseira, que tinha grande dificuldade de passar no buraco de uma agulha, por ser uma linha grosseira. E ele vai dizer que isso é difícil ao rico entrar no reino dos céus devido às seduções que a matéria produz, às facilidades que o dinheiro oferece, muitas vezes exacerbando nossas paixões, e aí não se constitui o reino dos céus. E o reino dos céus, nós vamos ouvir de Jesus, e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, não é um lugar, como as pessoas pensam. Porque os apóstolos perguntaram a Jesus: onde se situa o reino dos céus? E Jesus vai dizer: o reino dos céus não é aqui nem acolá, ou seja, não é num lugar, mas está dentro de cada um de vós. Portanto, é um estado de consciência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de reveladas as leis do mundo espiritual e suas relações com o mundo material ou com os homens, então nós vamos compreender a razão e os mecanismos que Jesus se utilizava para realizar os chamados milagres, que nós no Espiritismo, e no Evangelho segundo o Espiritismo assim está apresentado, não é uma derrogação das leis naturais, não é um fato sobrenatural, mas isso é parte das leis naturais, é as leis dos fluidos, que Jesus manipulava, porque sendo ele o Espírito puro, ele conhecia profundamente essas leis. E se utilizando dessas leis, ele vai realizar as suas curas, os seus chamados milagres. E o Espiritismo, muitas vezes, testemunha-se, através de médiuns de cura, muitas vezes aquilo que está nos Evangelhos, as curas realizadas do Evangelho. Então o Espiritismo veio para relembrar o que Jesus disse, nos ensinar coisas novas e ficar conosco para todo sempre. Por isso que existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Pelas explicações sobre a ótica do ponto de vista das leis espirituais. Então, nós vamos perceber que os Evangelhos de Jesus possuem um sentido simbólico, possuem um sentido nas entrelinhas do que ele dizia, possuem um sentido espiritual. Sem nós conhecermos as leis espirituais, nós não conseguiríamos retirar do Evangelho tudo o que os Evangelhos podem nos oferecer. Então é por isso que Allan Kardec resolveu esclarecer e retirar os simbolismos, aquelas palavras que são herméticas, que falam muito de mistério, e apresentar a fé raciocinada. Então a fé que raciocina não é a fé dogmática, a fé que acredita sem compreender. A fé espírita é aquela que pode encarar a razão e a inteligência em qualquer época da humanidade. Assim nos apresentou Kardec, através da sua inspiração, que foi a doutrina espírita trazida pelos espíritos superiores. Não é obra de Kardec. Kardec somente compilou, organizou, codificou. Mas é uma revelação do mundo espiritual. E, portanto, o caráter da revelação espírita está no livro A Gênese, de Kardec, quando ele diz assim: o Espiritismo é de origem divina pela iniciativa dos espíritos com a participação dos homens. Então o Espiritismo não está fundamentada numa figura humana. O Espiritismo foi trazido
pelas entidades superiores, aqueles espíritos já esclarecidos que trazem ali mensagens, por exemplo, como Santo Agostinho, como Paulo de Tarso, como Platão, como Sócrates, como Lamennais e tantas outras mentes brilhantes e corações mais preciosos ainda, que nos trouxeram este conhecimento. Mas é preciso aprofundar conhecimento. Daí a razão de nós termos muitos grupos de estudos na doutrina para poder entender. Então, a cada um cabe buscar e compreender. E no Espiritismo, então, nós vamos chegar à conclusão de que nós não precisamos de representantes que tenham nossa procuração para nos dirigirmos a Deus. Nós poderemos fazê-lo diretamente, sem a necessidade de um representante humano, porque Deus está em toda parte e Ele é acessível a todas as criaturas. Então esta é a mensagem da doutrina espírita. E é por isso, portanto, que o Espiritismo não criou outro evangelho. É o mesmo de Jesus, mas explicado, esmiuçado, aprofundado e colocado ao alcance de qualquer inteligência. Os homens mais simples têm fácil compreensão sobre a doutrina espírita. E os evangelhos são o fundamento da lei moral que o Espiritismo propõe por ser cristão. O Espiritismo é profundamente cristão. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, aqueles praticados pelos apóstolos dos primeiros séculos, antes que se tornasse religião oficial de Estado e viessem todas as distorções promovidas pelos interesses humanos de política e de valores amoedados. Então, os primeiros cristãos eram profundamente simples, praticavam a comunicabilidade com os espíritos e, acima de tudo, exerciam a caridade, que é a lei de amor, a revelação que Jesus veio nos trazer e que o Espiritismo coloca em seu lema: fora do amor em ação, não existe salvação. É isso. Bonitas palavras. Seu Miguel Ângelo, aproveitando aí, já dando a Luciana Toledo está dando boa noite, seu Geraldo, boa noite, seu Miguel. Temos aí também a pergunta do Fábio Madeira, daqui a pouquinho nós vamos fazer, que é a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: como o Espiritismo se refere a Maria do catolicismo, a mãe de Jesus? Então daqui a pouquinho já vamos falar. Antes eu quero lhe fazer uma pergunta, seu Miguel. Tem, logicamente, são diversos filmes, inclusive depois, putz, eu esqueci, acabei esquecendo, eu trazer o nome. Eu encontrei com a minha esposa um filme, inclusive na Netflix, mas é filme, e espírita, também muito bacana, seu Miguel, precisa ver que incrível, 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 sabe? Inclusive de um casal adolescente que ele desencarna, e só que ele fica próximo dela e querendo mostrar que ele está próximo dela. E aí ela vai atrás do espiritismo para poder conversar. É muito, muito, mas muito bonito mesmo o filme, sabe? Até no final eu me emocionei, muito bonito mesmo. Porque tem uns que às vezes não tem muito nexo, né? Mas esse foi muito bonito realmente. Seu Miguel Ângelo, dos dois, são os vários filmes, mas do filme Predestinado e o do Nosso Lar, qual dos dois que o senhor se identificou mais? Ou qual dos dois que gostou mais? São dois filmes com propostas diferentes. Nosso Lar é um best-seller, como obra espírita, porque revela-nos a vida numa colônia espiritual, o que até então não existe. Então essa realmente é a obra e é o filme que mais me sensibilizou, porque apresenta-nos a testemunha viva daquele que viveu a experiência da desencarnação, da sua morte, que no caso é André Luiz, e ele então conta a sua trajetória ao chegar ao mundo espiritual, até ser recolhido à colônia Nosso Lar, e ali realizar uma série de experiências e de vivências no processo evolutivo dele. O filme Predestinado, que retrata a vida de José Arigó, é o filme para chamar a atenção, como foi o fato de Zé Arigó, em Congonhas do Campo, se tornar um médium de cura,
onde ele realizava cirurgias com tesouras, com facas, e obtendo resultados muito interessantes. Então, esse filme Predestinado é para quem tem curiosidade sobre o exercício da mediunidade de cura, através de um médico alemão, entidade espiritual, Dr. Fritz. Ele, então, se utilizava da equipagem mediúnica de José Arigó, que fazia um transe, e o espírito Dr. Fritz, então, passava a atuar sobre o pensamento e o psiquismo de José Arigó, e ele, então, realizava toda aquela fenomenologia ligada à cura, né? Promovia curas interessantíssimas. Aliás, a primeira que aparece no filme é de um senador de Minas Gerais, que estava num tratamento de um tumor maligno, de câncer, e que, num hotel em que eles estavam hospedados em Belo Horizonte, Zé Arigó entra num transe durante a noite, vai até o quarto desse senador, realiza uma cirurgia com uma faca, retira o tumor maligno, e esse senador depois vai buscar o seu médico oncologista, que vai constatar que o tumor não existe mais, e alguma marca muito leve de uma cirurgia feita. Então é assim que começa o filme, e é muito interessante para quem tem curiosidade sobre fenômeno, né, o fenômeno da mediunidade de cura de José Arigó, que era muito ostensiva. Mas como o senhor falou e citou a questão do filme Nosso Lar, que realmente é aquele que mostra a vida após a morte, né? Vida após morte, e os senhores gostam, e eu também gosto, como todos gostam. Vou mostrar um pedacinho, um trecho dele aqui, por gentileza. Enquanto o senhor já pode tomar uma aguinha. Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Opa, tá aí um lindo filme, né? Que realmente recomendamos a todos assistirem, que é o Nosso Lar, tá bom? E já estão aí, já prevendo, já vinha o Nosso Lar 2. Antes disso, agora da próxima pergunta ao senhor Miguel Ângelo, sobre a doutrina espírita, vamos dar parabéns a Rosângela Coimbra, a Jéssica Diniz, a Ulisses de Andrade, que estão completando o aniversário hoje, hein? Parabéns a vocês. Também aos aniversariantes recentes, né? Do dia 5, a Sami San, a Sandra Santos, a Jo Silva, a Larissa Leonel de Medeiros,
a Daiane Suelen, a Kelly Regina Oliveira, a Cristiane France, a Ediclei Santos, ao Fábio Arruda Miranda. Fábio, um abraço a você, meu querido. Parabéns pelo aniversário aí, tá bom? Ficou mais velho, hein, meu amigo? Não tem como fugir, não, viu? Também a Júlia Capilé, Andréa Furtado, Kika Chiruba, Luara Dias, Roseli Silveira, Adélia Antunes, que completou ontem, e ao Júnior Geforce, Júnior Vicente, que é o fiscal lá da prefeitura, nosso amigo Júnior, tá bom? Parabéns e muitos anos de vida a todos vocês, que o ano que vem nós possamos estar aqui os cumprimentando e desejando muita felicidade, muita saúde, muito amor e paz no coração de vocês e de todos os seus familiares. A próxima pergunta agora, o senhor gostaria de responder essa aqui do Fábio Madeira, seu Miguel Ângelo? Podemos ver, sim. Então, vamos lá. Como o Espiritismo se refere a Maria no catolicismo, a mãe de Jesus? Certamente, por ser a mãe de Jesus, aquela mulher que trouxe através de seu ventre a luz do mundo, a terra, haveria que ser um espírito superior. Essa missão não seria dada a um espírito comum. E, portanto, ela, certamente, soube receber Jesus, acolhendo-o em seu ventre, com o imenso carinho e o amor de mãe, que ela oferece como testemunho, muitas vezes em algumas passagens dos evangelhos. E, portanto, Maria, para nós, ela é considerada uma referência de um espírito iluminado, de um espírito que tem uma evolução importante. Inclusive se diz, na doutrina espírita, através da informação dos espíritos superiores, que Maria não era deste mundo. Ela veio de um mundo muito mais avançado, de um mundo superior, encarnou-se na Terra para poder receber Jesus através da sua maternidade. E ao falar de maternidade, nós também reverenciamos a grandeza que é o sentimento de mãe em relação aos seus filhos. E, normalmente, o sentimento dos filhos em relação às suas mães. Então, Maria também tem essa representatividade, que é do amor maternal. E, portanto, sendo assim, nós reverenciamos, sim, Maria, sem idolatrar, como nós, no Espiritismo, não idolatramos a nenhuma figura. Não existe idolatria, mas existe compreensão de cada realidade espiritual que nós nos defrontamos. Portanto, Miriam de Nazaré é um daqueles espíritos que merecem a nossa consideração, a nossa admiração e, acima de tudo, a nossa gratidão, por ter vindo ela de um outro mundo, suportando as dificuldades de um mundo ainda inferior, como a Terra, e trazendo-nos a maior dádiva que a humanidade já recebeu até hoje, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí, então, respondido aí a pergunta, né, deixa eu ver, do Fábio Madeira, né, que é como o Espiritismo se refere a Maria no catolicismo, a mãe de Jesus. Está aí respondido. Vamos então agora para a próxima pergunta, seu Miguel, que é o seguinte, deixa eu ver, é uma pergunta com dúvida ao mesmo tempo, né? Não vou ao centro espírita, que me disseram que se eu for lá, a minha casa vai encher de espíritos. Isso é verdade? Com o senhor, seu Miguel. Bem, eu vou começar citando Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em uma de suas cartas, ele vai dizer assim: nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Qual é essa nuvem de testemunhas? São os espíritos. Porque Paulo era médium, e ele, portanto, tinha evidência do mundo espiritual. Os espíritos estão em toda parte, independente se nós formos ou não à casa espírita. É o mundo invisível, é esse mundo com o qual nós interpenetramos, mas normalmente não enxergamos. Somente os médiuns videntes é que conseguem enxergar o mundo espiritual. Então, ela que não se preocupe, que ela pode ir à casa espírita, que ela não vai ter esse incômodo, a não ser que ela os atraia através do pensamento, através do seu estilo de vida, através dos seus gostos, porque existe na lei dos fluidos,
esse magnetismo, essa atração que nós produzimos sobre os espíritos. Agora nós perguntaríamos a ela, se ela porventura tivesse um ente querido que já está no mundo espiritual, e esse ente querido quisesse fazer uma visita a ela, será que ela recusaria a visita? Boa pergunta. Né? Boa pergunta. De uma mãe, ou de um pai que partiu antes de nós, ou de um avô, de uma avó, de um tio, enfim, de um coração amado. Então nós temos essa possibilidade de entrarmos em contato com os espíritos pelo pensamento, pelos sonhos. Então, como nós fazemos para, eventualmente, afastarmos os espíritos malévolos? Atraindo os bons. E para atrair os bons, nós temos que ser bons. Nós temos que ter bons propósitos, boas ideias, bons sentimentos, praticar o bem. Então, fazendo isso, nós estaremos atraindo os bons espíritos. E todos nós temos um anjo protetor, um espírito guardião, que tem a missão de um pai sobre nós. Então, eu diria a ela, convide a todos os entes queridos e amados que já se foram, porque logo mais você também irá encontrar-se com eles. E na condição de mãe, certamente que você também gostaria de fazer uma visita a seu filho que ficou na terra, quando a saudade apertar seu coração. Então os espíritos estão em toda parte, independe de ir ou não ao centro espírita. Pode ter certeza que muitos estão em sua casa, e eu espero que sejam somente os bons. Aproveitando já nessa questão dessa pergunta, já entra em outra também, já baseada razoavelmente na mesma pergunta, ou melhor, na dúvida, né? Se eu for ao centro espírita, corro o risco de um espírito baixar em mim? É a pergunta dela. O espírito nem sobe nem baixa, né? Ele se manifesta. E como que ele se manifesta? Ele se manifesta pelo nosso pensamento. Se a criatura tem uma faculdade mediúnica, que nós chamamos de psicofonia, alguns chamam de incorporação, e ela permitir, se não tiver uma educação mediúnica adequada, o espírito pode influenciá-la sim. Como todos os espíritos influenciam o nosso pensamento. Os nossos pensamentos têm muito da espiritualidade. Então, ir à casa espírita não oferece nenhum risco de um espírito se manifestar através de você, desde que você esteja preparada para compreender essas leis espirituais que nenhuma outra doutrina explica a não ser o espiritismo. É daquelas coisas novas que Jesus falou que o Espírito de verdade viria trazer. É a lei espiritual mostrando a influência que existe entre os espíritos e os homens e os espíritos. Portanto, dar manifestação, dar passividade aos espíritos, sugerimos, somente com conhecimento de causa, com estudo e com a educação da própria mediunidade. Aproveitando, já entrando também no mesmo estilo de pergunta, já vou lá embaixo já perguntando, os espíritos são demônios ou anjos, seu Miguel Ângelo? Bem, demônio no sentido e na acepção que se dá pelas religiões não existe. Porque senão nós teríamos que admitir que Deus teria criado seres voltados eternamente ao mal. E da perfeição absoluta não pode sair nenhum mal. O que ocorre é que espíritos, no seu processo evolutivo, muitas vezes eles tomam, por vontade própria e por escolha e por livre-arbítrio, um mau caminho. E se tornam espíritos malévolos, como nós temos na sociedade. Como nós temos muitas vezes, numa vida, criminosos, pessoas que estão voltadas ao mal, que projetam o mal, que produzem o mal, que planejam e executam o mal. Então, quando desencarnarem, essas pessoas serão maus espíritos. Mas não o demônio como as criaturas imaginam. E na escala espírita, que nós já tratamos aqui nesse programa oportunamente, nós vamos perceber que existem as diferentes ordens de espíritos com suas diferentes classes. Allan Kardec, lá na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, ele classifica 10 classes diferentes de espíritos, para que isso torne para nós mais
acessível para a compreensão. Então existem sim espíritos malévolos, mas que estão momentaneamente envolvidos pelo mal e não ficarão voltados ao mal eternamente. Haverá um momento em que eles se cansarão de fazerem o mal, porque o mal que eles fazem acabará repercutindo sobre eles mesmos. Então, dessa maneira, nós vamos percebendo que existem espíritos bons que já evoluíram e existem espíritos maus que estão em processo de evolução. Então é assim que o Espiritismo enxerga esses que são anjos ou demônios na figura popular. E demônio é uma palavra que vem do grego, daimon ou daimonion, que significa anjo tutelar ou espírito protetor. É que daí, pela tradição, deu-se essa ideia de que existem seres voltados eternamente ao mal. A doutrina dos anjos decaídos. Essa doutrina dos anjos decaídos diz que alguns espíritos se rebelaram contra Deus e, portanto, se tornaram maus e se transformaram em demônios. Então nós perguntamos, se Deus é a perfeição absoluta, se Deus tem a presciência e conhece e antecipa o futuro, sabendo que aqueles espíritos se voltariam ao mal eternamente por essa doutrina dos anjos decaídos, que o Espiritismo não advoga nem admite, então Deus estaria criando o mal propositadamente. Porque ele, antecipando e sabendo o que iria acontecer, assim mesmo criaria esses espíritos que se voltariam ao mal. Então, verdade. O mal é impermanente. O mal tem curta duração. Todos esses espíritos se transformarão para o bem, quando se cansarem de sofrer. Porque todo mal tem uma consequência. E a consequência do mal é o mal que se experimenta. Então, muitas vezes, as reencarnações trazem para a Terra esses espíritos em corpos deformados, em corpos paralisados, para que eles experimentem uma prisão e vão se educando nos seus maus impulsos. É uma das explicações para essas crianças que nascem com lesão cerebral. Não estou dizendo que todas, não estou generalizando, mas é uma explicação. Então, dessa maneira, nós vamos percebendo e entendendo como a bondade divina a tudo envolve. Então, do bem absoluto que é Deus, não poderia sair o mal. O mal é temporário, até que eles se arrependam e se transformem. E todos, um dia, no futuro, muito distante ainda, seremos bons espíritos. E estaremos em comunhão com o pensamento divino, graças à intercessão de nosso Pai, que tudo faz para que nós sejamos cada dia melhores e encontremos no futuro a felicidade. Seu Miguel Ângelo, mais uma pergunta aqui, inclusive essa é bem interessante. Se Deus nos criou e sabe de nossas necessidades e já nos enviou Jesus para que consultar os espíritos? Por que primeiramente, não tratar diretamente, então, com Deus e Jesus? Primeiramente, no Espiritismo, nós não fazemos evocações, nós não consultamos espíritos. Quem consulta espíritos são médiuns que muitas vezes estão vivendo a respeito de pagamento da sua faculdade mediúnica, o que o Espiritismo desrecomenda, porque o Espiritismo, sendo cristão, está estabelecido por Jesus que nós devemos dar de graça o que de graça recebemos. Então a mediunidade é uma faculdade que nós recebemos de graça, então nós não podemos explorar a mediunidade, como fazem determinadas pessoas que vendem, leem sorte ou coisas do gênero. Isso não é espiritismo, isso não é do espiritismo. Então, Jesus sim é a referência, mas o que acontece? Os espíritos bons vieram trazer novas recomendações, porque se os homens tivessem seguido aquilo que Jesus apresentou, não haveria necessidade de voltar o Paracleto, ou de voltar e apresentar-se o Espiritismo como terceira revelação, exatamente porque já se estaria cumprindo a vontade de Deus. Mas como Jesus sabia da nossa fragilidade, sabia dos nossos males, ele enviou outros espíritos em seu nome. Mas daí nós precisamos aprender a identificar quais são os espíritos do bem. Diz João
numa de suas cartas, João Evangelista: cuidai para ver se os espíritos são de Deus. Então, é uma recomendação que João fazia, que nós analisemos o que os espíritos dizem e evitemos, evidentemente, de consultar. Quem consulta espírito é porque está interessado em coisas fúteis, coisas de menor importância, quer saber se vai casar, quer saber se vai ganhar uma fortuna, se vai encontrar um tesouro. Então, isso não é espiritismo. Isso aí é a prática mediúnica que alguns médios assumem, mas também terão que depois responder pelas suas atividades, principalmente aquelas que são feitas simplesmente com interesse pecuniário, com interesse de dinheiro, e que tantas vezes são tomados por espíritos zombeteiros, espíritos trêfegos, espíritos malévolos, que querem muitas vezes prejudicar aquele que está na condição de consulente desse médium ou dessa médium, o que o espiritismo evidentemente não recomenda, não faz e também propõe que não seja feito. Seu Miguel Ângelo, são 19 horas e 58 minutos. As suas considerações finais, suas palavras, principalmente sua mensagem final a todos os nossos ouvintes telespectadores, por gentileza, que é sempre bem-vinda. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, porque somos criaturas que saímos das mãos de Deus e o Senhor da vida nos concedeu a vida para que nós um dia sejamos mais felizes. E enviou em todos os tempos os seus mensageiros, os verdadeiros mensageiros, a que Jesus nos ensinou a identificar, dizendo: uma árvore má não pode dar bons frutos, nem uma árvore boa pode oferecer maus frutos. Pelos frutos se reconhece a árvore. Então nós vamos olhar estes espíritos que vieram para beneficiar a humanidade e tentar interpretar se eles estão querendo o bem. E se eles estão produzindo o bem, sem interesse outro que não seja o esclarecimento e a melhoria da criatura humana. Então, muito cuidado com aqueles que vendem as coisas sagradas. Isso é simonia. Simonia é uma prática condenável, porque nós temos que oferecer de graça o que de graça recebemos. E o Espiritismo a isso propõe. Então, todos nós estamos em aprendizado, e uma vida não é suficiente. Por isso nós reencarnamos. Mas todos estamos sob a luz divina e sob o governo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama profundamente e, por nos amar, nos quer o bem. E a todos ele espera pacientemente, porque sabe que nós fomos criados para a luz. E então ele nos fala: deixai brilhar as vossas luzes. Todos nós temos luzes que são as potências da alma para o bem, mas é necessário exercitar. Ninguém vai obter nada de bom em si sem esforço, sem trabalho e sem gerar merecimento. E Deus saberá nos avaliar, porque ele bem compreende por que nos criou e qual é o objetivo da sua criação. E como criaturas, nós estaremos um dia de retorno à casa paterna, exatamente como Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo. Aí, muito obrigado pela sua participação, Miguel Ângelo. O Trindade está dizendo, muito esclarecedora a entrevista. Parabéns ao Geraldo Carvalho pela sábia condução e ao entrevistado Miguel Ângelo pela explicação. Tá aí, seu Miguel Ângelo, um beijão bem forte no coração da sua pessoa, de toda a sua família. Obrigado novamente pela participação aqui. E saiba que na segunda-feira eu já estou lhe perturbando para saber se o senhor participa conosco na terça aqui, né? Eu sou chatinho, né? Mas tá aí, deixa eu ver aqui novamente. Fábio Madeira dizendo: parabéns, excelente programa, senhor Ângelo e Geraldo. Tá vendo? Senhor Ângelo, todo mundo adorando as suas explanações e agradeço de coração. Senhor Miguel Ângelo, muito obrigado novamente. Fique com Deus, porque com Deus nós estamos. E, gente, fiquem espertos, porque atrás da gente sempre vem gente. Tchau, seu Miguel Ângelo. Tchau, gente. Fique com Deus. Obrigado para todos aí. Vamos lá.